Olá, meu nome é Rosana Sayeg, eu moro em Lisboa, Portugal e atualmente por conta da pandemia eu estou no Brasil. Não tenho data ainda para regressar, 3 voos cancelados, então é hora de ficar por aqui até esperar um melhor momento para o regresso. Estando no Brasil, esse vídeo eu gostaria de me reportar as viagens que eu fiz nacionais. Eu sempre quis viajar para o exterior, mas eu tinha a vontade de conhecer o Brasil, até uma pretensão falar conhecer o Brasil, porque o Brasil é gigante, mas conhecer o máximo que eu pudesse do Brasil para depois começar a viajar para o exterior. E eu consegui fazer isso. Entendo sim que as viagens pelo Brasil às vezes são mais caras do que viajar para o exterior. Então tem muita gente que vai à Disney antes de conhecer Fernando de Noronha, mas eu consegui fazer isso de uma forma diferente. O Brasil, ele é riquíssimo, riquíssimo, ele não fica devendo nada para nenhum país do mundo, né? As paisagens naturais que nós temos aqui, elas falam por si, né? Para quem já teve a oportunidade de conhecer alguma coisa aqui dentro, eu entendo que nós temos dunas, canyons, delta, cachoeiras, hotéis de luxo, hotéis rústicos, campings. Nós temos uma variedade gigantesca de paisagens naturais, né? Eu entendo também que nós temos muita história. Então, todas as viagens que eu faço, eu gosto sim de ir atrás dos museus, da parte histórica, mas o que me atrai é a parte natural. É o que eu mais gosto de vivenciar. É realmente estar no meio da natureza. Então, para mim, o Brasil é um prato cheíssimo, né? Desde pequena, eu sempre viajei pra praia com os meus pais. Depois eu tive 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, eu tenho 50 anos. E uma já tem 31, outra tem 26. Mas desde muito novinhas, eu comecei a fazer um tipo de viagem com elas de hotéis fazenda. Então, tinha esse contato com o rural e tinha uma infraestrutura. Então, depois que cresceram, aí eu comecei a viajar. Eu faço viagens com grupo, com amigos, com família, com as filhas, mas eu não abro mão de viajar sozinha. Eu acho que é enriquecedor quando você viaja com você mesma, né? Pode ser, você vai com um grupo, mas conhece o grupo lá, então você foi sozinha e conheceu as pessoas lá. Ou você faz o seu próprio roteiro e vai, né? Para quem já tem um pouquinho mais de coragem, eu diria, que não tem esse tipo de problema, né? De bloqueio, eu acho enriquecedor. Viajar para mim, além de ser uma prioridade, no meu entendimento, é o melhor investimento que o ser humano pode fazer nele mesmo. As lembranças, as experiências, o conhecimento que se adquire, ele nunca é tirado de você. É seu para sempre. E você ainda consegue compartilhar com outras pessoas. Então, que investimento é esse, né? Que te diverte, que te abastece de conhecimento e você ainda pode compartilhar. Então, é realmente muito interessante. Pelo Brasil, o que eu tenho de toques para dar, assim, eu fiz viagens desde campings, que é a minha primeira viagem de ecoturismo, que na época não tinha nem esse nome, que virou chique depois, virou cool. Era uma viagem meio de perrengue mesmo, de camping, e foi pro Parque Estadual do Alto Ribeira, no Petar, numa época que os guias não eram nem exigidos. Hoje em dia já é, porque já morreu muita gente dentro das cavernas lá, porque são cavernas, né? E as pessoas não têm muito conhecimento disso. E quando eu fui, com a minha turma no caso, isso não era muito difundido. Então, quando você via uma equipe assim com um guia, com lanterna de cabeça, né? Aquela headlight, os carbureteiros, né? Aquelas lamparinas, e a gente com uma lanterninha de mão, assim, olhando para um buraco gigante.
que você entra numa caverna, você vê, você fala, nossa, se eu cair ali, ninguém nunca mais me acha. Então, eram umas viagens muito roots, assim, muito legais, mas que eu aconselho total as pessoas a fazerem com equipamentos apropriados, com guia do local, enfim. E realmente é porque eram as primeiras viagens e a gente realmente, na época, nem os lugares tinham tanta estrutura assim. Quando eu viajei para Bonito, por exemplo, não tinha nem as demarcações dos locais, né? Então as coisas foram se estruturando, apesar de eu preferir as paisagens quando não tem, por exemplo, aquela fita amarela isolando. Eu quero um lugar que o homem ainda não chegou lá para dizer, olha, por aqui ou por ali. Eu prefiro. Mas acho que as pessoas começaram a viajar mais, descobrir esse tipo de lugar, descobrir esse tipo de viagem, e aí as coisas foram se estruturando. Então, eu vou passar um pouquinho pelas viagens que eu fiz pelo Brasil, começando ali pela Amazônia, né, Manaus, que hotéis de selva, e tem para todo gosto e para todo preço. É interessantíssimo você estar dentro do seu quarto e um macaquinho ir lá e roubar a sua câmera fotográfica, sabe? É muito louco, porque é a natureza ali, né? Então, o tucano, o passarinho vem comer na sua mesa, né? No meio da selva, a excursão que você pega um guia local, um índio, normalmente, ele faz uma excursão pela mata e te apresenta, olha, se você se perder na mata um dia, não sei, você não morre de fome, porque tem aqueles coquinhos que tem uma lava dentro, né? Uma larva, na verdade. E você come aquilo porque tem gosto de coco. Então você come aquela larva e se alimenta, né? Ele mostra como você pega água, como você consegue se localizar pela luz do sol, enfim, é super interessante. E faz um chapéu daquelas folhagens que ele pega ali na mata mesmo, ele vai conversando com você, fazendo um chapéu, né? E te leva para a Ilha dos Macacos, macacos vermelhos gigantescos que vêm na sua cabeça, que vêm no seu ombro, e te leva para ver a preguiça, e tudo em habitat natural, né? Então é uma viagem enriquecedora, é muito legal. Manaus, eu diria que é uma experiência única, né? Vale muito a pena conhecer, porque a riqueza da natureza ali é de arrepiar mesmo. Então, quando você vai fazer um ritual numa aldeia indígena, onde eles te pintam com urucum, explicam uma dança da fertilidade e fazem você participar daquele ritual, é uma coisa que é muito diferente pra gente, que nós temos os nossos rituais, né? Comuns, um casamento, um batizado, são rituais, mas ali é tudo muito diferente, é muito único. Vai até o seringueiro e aquele senhorzinho tirando ali o látex para fazer a borracha na hora, e naquele maquinário rústico. Então é uma coisa de maluco. Então, passando por Manaus, assim, Tocantins, onde tem o fenômeno do fervedouro, as dunas do Jalapão, sabe? Não é muito divulgada essa viagem para o Jalapão, e é sensacional, né? As dunas são avermelhadas, então você olha assim, parece que pintaram as dunas, uma loucura. Maranhão, Lençóis Maranhenses, né? As piscinas naturais que são formadas numa determinada época do ano, julho a setembro, então você olha aquela paisagem daquelas piscinas, é mão do divino mesmo, não tem o que explicar, chamem do que quiser, se é de Deus, se é de uma universalidade cósmica, alguém criou aquilo ali e não tem muita explicação. De lá, eu acabei fazendo a Chapada das Mesas no Maranhão, em Carolina, que é também fantástico, que vale muito a pena fazer, também não é muito divulgada a Chapada das Mesas. Do Maranhão, Delta do Parnaíba,
né? Acabei indo pro Piauí e tem o Parque das Sete Cidades ali com pinturas rupestres milenares. Então, Piauí para mim foi um dos lugares mais pobres que eu já conheci, algumas aldeias do Piauí, né? Nós fomos em alguns passeios de barquinho, ou até mesmo naqueles furlines, né? Aqueles jipões assim. E uma cena que ficou pra mim marcada, é tipo cena de documentário, e a gente passando, e aquela casinha que foi feita com a mão, que você percebe até a palma da mão assim no barro e com sapê mesmo, você passando e tinham 4 criancinhas assim, escadinhas sentadas, sabe? O mais velho e os outros 2 e o pequenininho, e uma senhora com uma lata de tinta num fogo assim, mexendo sei lá o que. E aí nós paramos mais à frente e voltamos, fomos andando e nós chegamos nessa casinha. Quando nós fomos ver aquilo, era a comida daquela família naquele dia, que era uma palma, um tipo de verdura, um tipo de verdura qualquer, que era ali uma planta, na verdade, não era uma verdura que a gente está acostumado a comer, molinha não, era uma verdura grossa, parecia uma babosa, assim, uma coisa grossa, numa água. Então aquela mulher ia engrossar com farelo, sei lá do que, e ia ser a refeição daquela família. Então, e eles sorrindo, a gente passando, como se fosse assim, como se eles tivessem a maior felicidade do mundo ali. Eu acho que até tem, né? Porque a felicidade está dentro da gente, então ali tinha muita felicidade, mas uma precariedade também absurda. Enfim, as praias do Nordeste que muita gente conhece e que eu vou ressaltar algumas aqui: Rio Grande do Norte, Pipa, que eu acho paradisíaca, aí Fortaleza, Natal, Maceió, né? Fortaleza, Praia do Futuro, por exemplo, que é maravilhosa, né? Jericoacoara, a época que eu fui para Jericoacoara não existia nem gerador, era uma vela, e eu fiquei numa pousada bacana, mas era uma vela num criado mudo assim, água fria, apesar de estava um calor, mas era água de cano, e eu ainda consegui tirar foto, a Duna e eu, né? Hoje em dia eu vejo fotos de amigos que cadê a Duna, porque isso tem muita gente, dependendo da época que se escolhe para ir, também é muito, muito, muito concorrido. Canoa Quebrada, que é um reduto dos ripongas do mundo inteiro. Eu achei bem Woodstock. Achei bem legal. Maceió, com as falésias, né? Natal. Enfim, Natal, por exemplo, comer peixe na casa de pescador, você aluga um bug ali com o bugueiro e ele te leva para comer peixe na casa do pescador. Deu até água na boca aqui. Que isso me remete realmente uma natureza, sabe? Ver o cara que acabou de pescar fazendo a comida para você comer ali é sensacional. E aí, os canyons, por exemplo, né? O Delta do Parnaíba, quando eu fiz no Maranhão, Delta não são tantos no mundo, né? Acho que são 3 ou 4, e a gente tem um aqui gigantesco, que é o Delta do Parnaíba. Esse canyon do Xingó, que eu fiz Aracaju com Xingó, que é uma coisa que você tem ali a história em Piranhas, do Lampião, da Maria Bonita, você vai no lugar que eles sofreram a emboscada e você conhece toda a história, né? Do Rio São Francisco, você vê ali, bom, tem 700 mil nascentes do Rio São Francisco, né? O tempo inteiro você vê nascentes do Rio São Francisco, mas cada lugar tem uma história. Então é interessante também você se aprofundar um pouquinho na história ali do sertão, né? Bahia, o que é a Bahia, né? Eu vou de micareta à ópera, então para mim tá tudo certo. Fui para muitas micaretas em Salvador, carnavais em Salvador, mas a Bahia também é mais que isso. A Bahia são praias maravilhosas, né? Trancoso. Não vai numa época que é festival em Trancoso que você não vai ver a praia,
maravilhosa que é Trancoso, calmaria que é, a gostosura que é. Então, eu sempre, para pessoa que tem filhos pequenos em idade escolar ou para quem ainda estuda, eu sei que é meio complicado viajar fora de época, mas o que eu sempre aconselho é em temperaturas mais amenas e preços baixos e sem concorrência nenhuma para suas fotografias, que eu amo fotografia. Março, abril, maio e depois setembro, outubro são as melhores épocas para se viajar, na minha opinião. Então você sempre consegue preços mais baixos, zero concorrência para suas fotos, e eu acho bem interessante também a temperatura. E aí você escolhe o lugar do mundo que você quer ir. Tem sempre que dar uma estudadinha ali, as melhores épocas para cada local, né? Fernando de Noronha, passei lá por cima e não falei de Fernando de Noronha, que foi meu primeiro mergulho com cilindro. Fernando de Noronha, para mim, é um dos lugares mais lindos do mundo, né? Depende da época que você vai também. Eu fui em julho, a época de janeiro ela é bem seca. Em julho, além de toda a visibilidade que você tem da água, que o mergulho que se faz, você tem 26 metros de visibilidade plena. Então você olha para cima, você vê o sol nítido. É um aquário a céu aberto, né? Você mergulha com um folheto com todos os peixinhos e o mergulhador vai te mostrando que peixe que é. Então, moreia, tubarãozinho, é indescritível. Depois que você sobe, você ainda fica assim, será que eu vi mesmo? Porque é inacreditável, é maravilhoso. Fernando de Noronha, eu aconselho sempre a fazer, se puder, do jeito que eu fiz. Porque tem muitos pacotes de viagem que são 3 dias em Noronha, 4 em Recife, ou em outro lugar, né, ali do Nordeste. Eu sempre aconselho 8 dias em Noronha. Vai ficar lá, tá? Você tem a taxa de permanência que você paga assim que você entra, mas vale super a pena. Você faz todas as trilhas, eu fiz tudo ali a pé, eu não quis fazer as trilhas de carro, então tem todo um outro formato a viagem, né? Desculpa, eu voltei lá para Noronha, mas agora eu vou descendo de novo, né? Então, Bahia, Minas Gerais, para mim, eu sempre digo que se eu tivesse que escolher um lugar, quando eu ficar bem velhinha para morar, é Minas Gerais. Desde o sul de Minas, que eu amo, que tem toda a parte característica das compotas, do queijinho, de tudo mais, que a gente tá aqui perto de São Paulo, dá uma subidinha ali, tá em Minas, até as regiões onde tem as cachoeiras, né? Eu vou elencar aqui algumas que Carrancas, Ibitipoca, a Uruoca. A Uruoca você pesca truta e faz na hora. Então tem umas coisas, parece que você tá assim num cenário de livro. Você olha, você tá cercada de morros, de montanhas, você fala, nossa, é surreal. As paisagens que tem em Minas Gerais realmente são de babar, né? As cachoeiras que se tem lá, eu fico extasiada da beleza que se encontra ali na parte natural de Minas, além da histórica, né? Que a gente não tem nem o que dizer, porque tem muita história ali, igrejas e arte e tudo mais, né? Rio de Janeiro e São Paulo, 2 mega metrópoles que eu sou de São Paulo, mas a gente tem que exaltar. Para mim, São Paulo, o pessoal fala de Nova York, mas São Paulo para mim não deixa nada a desejar. Você tem comida de toda nacionalidade a hora que você quiser. Se quer uma comida tailandesa, você tem. Você quer uma comida mexicana, você tem. Você quer uma peça de teatro XYZ, você tem. Você tem casas de espetáculo de todos os níveis, para todos os gostos. Então é uma diversidade absurda. São Paulo realmente é uma megalópole, assim. Eu coloco como uma cidade, para mim, tá acima de Nova York. Porém, tem pessoas que vão me contradizer, mas eu acho que São Paulo é interessantíssima, né? Porque não tem só a parte urbana, né? São Paulo, eu vou falar do estado, tem muita coisa, né? Muitas festas regionais, o interior de São Paulo é muito rico, então
é bem interessante de fazer um turismo por São Paulo. O centro de São Paulo é muito interessante, enfim. Rio de Janeiro, beleza natural não falta ali no Rio, né? Quem vem fica extasiado mesmo com as praias, com o pôr do sol, Arpoador, você andando ali pela Barra da Tijuca, não tem como a gente não se render às belezas do Rio de Janeiro. Obviamente que eu não vou falar aqui em desigualdade social, em problemas de violência, em nada disso, porque esse vídeo é para falar da viagem em si. Porque se a gente for falar de violência, de problemas sociais, de desigualdade, de qualquer outro tipo de problemas mesmo, de coisas que não são muito interessantes, a gente não vai elencar e não vai viajar para lugar nenhum do mundo. Porque todos os países têm os seus problemas, maiores ou menores, com mais violência ou menos violência, mas as grandes metrópoles, todo mundo está sujeito sempre a algum problema diferenciado. Então, para viajar, eu sempre digo que você tem que estar com a energia lá em cima, porque viajar é tudo de tão bom que você só atrai gente bacana, se tiver um perrengue ou outro, mas se você tiver com a energia boa, tudo se resolve, você acaba dando risada e tendo história para contar. E aí, descendo um pouquinho, já indo lá pro sul, os canyons do sul, né? O canyon de Itaimbezinho, o canyon Fortaleza, são paisagens, a Ferradura, as praias de Santa Catarina, Florianópolis, Praia do Rosa, Ferrugem, o que é aquilo, né? Lá pro sul, frio, né? Gramado, Serras Gaúchas no geral, para você tomar um café colonial, não perde nada para os cafés lá da França, não. Aliás, que aqui a gente tem quitutes que vou te dizer, né? Então, o sul é sensacional. E aí, puxando um pouquinho para o centro-oeste, que eu não fechei, Pantanal, né? O tamanho daquelas feras, aqueles jacarés, você faz uma focagem de jacaré, ou o buraco da Arara Azul ali no Pantanal, você fica extasiado com a sensação que você tem de quanto você é pequenininho perto daquela natureza. É uma coisa realmente admirável. Bonito ali, como eu já tinha falado, é aquário a céu aberto, né? Ecoturismo vibrante ali, um lugar maravilhoso para fazer turismo. E claro que tem turismo um pouquinho mais para quem gosta de um conforto melhor, pousada do Rio Quente, né, em Caldas, aquela água bacana que você fica ali até de noite tomando ali o seu suquinho dentro da piscina, podendo aproveitar e relaxar. Então o Brasil, ele é Monte Roraima, imagina, tem as trilhas, né, de Paraty, a Trilha do Ouro, Paraty-Cunha, enfim, agora eu vou lembrando de algumas coisas que já ficaram para trás, mas se for falar do Brasil, eu vou ficar aqui até amanhã. As Chapadas, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Guimarães, são paisagens que realmente a gente não fica devendo nada para ninguém. Então eu aconselho, incentivo, viajem, se divirtam, ou com um mochilão, ou numa pousadinha, ou num resort, ou num camping, da forma como vocês entenderem que cabe ali na estrutura momentânea de vocês, no bolso ou no gosto, mas viajar é fundamental. E é isso, e o Brasil é maravilhoso. Eu não posso deixar de falar de João Pessoa, que foi a primeira micareta que eu fui no ano de 2000, foi a Micaroa, e João Pessoa é sensacional. Tem praia de naturismo, tem o ponto mais próximo da África. João Pessoa eu fiquei admiradíssima que uma cidade tão pequena teria tanta estrutura, porque na época que eu fui, acho que ainda é assim até hoje. Eles fechavam a avenida principal, que era ali da Avenida Tambaú, da praia de Tambaú, e o prefeito fechava na época para prática de esportes. Então, das 5 às 8 da manhã ou às 7 da manhã, ficava ali
para as pessoas praticarem esporte. Eu achei aquilo tão legal, eu falei, nossa, mas essa cidade tem tudo, e tem uma infraestrutura de cidade grande, com muita vegetação, e é praiana, então é uma cidade completa. Tanto que eu fui até procurar na época, fiquei mais dias do que eu tinha e me esquematizado para procurar ali lugares que eu queria mudar para João Pessoa. Depois volta para São Paulo, volta para a realidade e acaba não virando, mas eu amei. Então não queria esquecer de falar de João Pessoa. E o Espírito Santo, que eu passei batido, não posso deixar de falar do Espírito Santo. Guarapari com suas praias e um lugar especial para mim que é Itaúnas. Eu sou forrozeira, adoro um rastapé. E ali é forró a céu aberto, é pé na areia, tudo bem que dá um trabalhinho para chegar, você vai para Conceição da Barra, pega ônibus, trem, metrô e avião e vai a pé ainda um pouquinho, dá nada e chega lá, mas vale muito a pena. Itaúnas é um pedacinho do paraíso na terra, é Itaúnas, então vale a pena conhecer. Eu não poderia deixar de falar desses dois lugares que para mim foram sensacionais e que eu aconselho as pessoas a conhecerem sempre.